Fala, minha equipe, tudo jóia? Eu sou o Juan. E cara, você tá afim de ter uma aula online? Pois eu vou te dar uma aula online sobre o porquê de você não querer ter uma aula online. Primeiramente, eu já quero dizer que o ano de 2020 foi uma bosta. E eu nem preciso perguntar, porque eu acredito que a maioria de vocês pensa a mesma coisa. Mas no meu caso é meio diferente, ou parecido, não sei, mas eu vou explicar. Tava lá eu no recanto delicioso da sala de aula, quando de repente... vira rotina acordar todo dia, pegar o celular, abrir a aula e esperar o professor. Tem gente que acha um saco o professor demorar 500 anos para aparecer na aula. E tem eu, né, que fico lá feliz porque quanto mais o professor demorava, mais dava pra mim dormir antes dele chegar na aula. Eu, turma, blá 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 blá. Se eu não durmo esperando o professor, eu durmo na aula por causa do professor. Porque acredite ou não, tem uns que chegam na aula e parece que ficou sem dormir uma semana inteira e fica naquele ritmo devagar. É porque eu sou um cara agoniado, sabe? Quando eu vou ver vídeo no YouTube, eu Coloca a velocidade no 2. sou um lerdo que não curte lerdeza. E mesmo eu não tenho paciência pra ver qualquer aula que o professor fica desse jeito, sabe? É uma pena que no Google Meet não dá pra fazer igual no YouTube e colocar na velocidade 2, e caso você não saiba, é possível fazer, tá? Só que às vezes também não é nem por causa do ritmo da aula. Se eu tô na aula, eu tô lá pra ver você dar a jossa da aula, caramba, e não você ficar contando 1000 casos da sua vida durante toda a aula online. Já é um saco ter que ficar entrando em aula online quase todo dia, porque o professor passa ali meia hora só falando da vida dele e 5 minutos falando da matéria, mano, é um saco. Eu sei que era o único meio viável pra ter aula, mas eu falo isso porque na visão do aluno que respeitava a quarentena, a aula online é praticamente uma prisão domiciliar. Além disso ser um saco, ainda tem professor com a audácia de obrigar o aluno a ligar a câmera no meio da aula. Então, mano, nós vamos ter que te obrigar a ligar a câmera. Se você não ligar, você vai só perder ponto mesmo. E caso você não queira ligar, você vai ter que escrever um texto e um e-mail, enviar para a coordenadora e explicar o seu problema de você não querer ligar a sua câmera. E aí, você acha que com a paciência que eu tava para aula online, ainda precisa explicar o porquê de eu não querer ligar a câmera? Pior que às vezes acontecia de eu ligar a câmera, só que era acidental. E esse é um dos maiores medos do aluno durante a aula online. Já pensou você tá ali fazendo alguma coisa, achando que ninguém tá vendo, e quando você olha lá, a câmera tava ligada faz tempo. Meu pai do céu. Pior que tem até compilado na internet de gente que esqueceu a câmera ligada, né, em aula online, né? Misericórdia. Quando não é a câmera, é o microfone. Aluno xingando o professor, mandando tomar naquele lugar e o microfone tava ligado. Ah, mano, eu racho o bico. E tem até vezes que os alunos trollam os professores de propósito, né? E tem os professores que apelam, né? Pior que tem até jeito dele remover o aluno da aula. O chato, né? Porque se você for removido do Google Meet, você tem que esperar umas horas até o sistema te permitir entrar de novo, né? Então toma cuidado aí com essas brincadeiras, hein? E não é nem só isso que me faz cair na risada, porque eu também morro de rir quando tem um monte de gente na aula e todo mundo liga o microfone ao mesmo tempo. Pra quem ainda não sacou, eu vou explicar. Quando você estuda áudio, existe uma palavra chamada retorno. É igual você ter 2 telefones e aí você fica ligando pra você mesmo, sabe? E fica dando aquele eco. Aí vai lá o professor Tchonga e manda todo mundo ligar o microfone e ele começa a falar. Aí o áudio fica indo e voltando e, mano, fica um eco infinito que é muito engraçado. Chega lá o professor... Então, turma, pior que o ruim de você estudar em casa é justamente o fato de você estar em casa. Na escola, beleza, né? Aquele ambiente ali próprio para aula, né? Onde você não tem que se preocupar se tem alguém te chamando o dia inteiro. É por isso que os alunos não gostam de ter que ficar em casa assistindo live de aula, tá? Justamente porque em casa tem essas distrações. Às vezes você tá ali na aula e bate aquela vontade de ir no banheiro. Numa aula presencial, sendo na faculdade ou na escola, de repente, às vezes, você nem precisa pedir pra sair. Você só vai lá e sai. Aí você chega lá e fala, professor, precisei sair ali. Você pode explicar essa parte aqui pra mim de novo? Agora imagina você interromper a aula online pra falar isso, só que em casa. Mano, isso é muito constrangedor. Aí não dá, né, cara? Mas nada disso é capaz de superar o ódio que a gente tem quando a internet cai no meio da aula. Imagina você tá ali numa aula importantíssima, um dia antes da prova, e a internet cai no meio da aula. Pior, bem no meio da chamada. Nossa! Pior, né, que se você não tiver dados móveis pra avisar pros seus colegas, aí você se lasca, né? E uns professores aí que pelo menos lembram de quem já tava na aula, né? E dá presença sem a pessoa precisar falar nada, né? Então, pelo menos isso é bom. Agora, se você parar pra pensar, a aula online adoece as pessoas. Eu mesmo sou agoniado, eu fico fixando a setinha lá na foto de alguém, levantando aquela mãozinha só de agonia mesmo, sabe? Sei lá, mandando mensagem no chat. Dá mania tanto nos alunos quanto nos professores, né? Os meus professores mesmo, alguns já estavam até usando pronome neutro. Olá, caros estudantes. Caris, mano. Caris. Caris, eu tenho no dente aqui, ó. Ai, mas agoniado você vai ficar mesmo é na semana de prova, viu? Aí você tem que manjar das espertezas, viu? Por exemplo, gravar as aulas e assistir depois, tá?
O osso de gravar as aulas é que se você se acostuma a ficar ali dependendo disso, você não aprende mais nada durante a aula em si, né? Então isso não é muito recomendável. Eu tinha bolado um esquema de gravar as aulas que usava o próprio sistema do Meet, né? Aí acabou a gravação, a aula já cai lá no meu drive e stonks. Mas voltando aqui a falar sobre a semana de prova, quase não tem diferença nenhuma entre você gravar a sua aula e você pesquisar no Braille ou no ChatGPT. Eu falo isso porque eu sei que muitos de vocês fazem isso, tá? Inclusive eu próprio já fiz uma época e parei. Eu recomendo realmente você não ficar fazendo isso porque só tem desvantagens mesmo, tá? Por exemplo, quando as suas aulas presencial voltar ou quando você tiver aulas presenciais, você não vai ter tido nenhum conhecimento base da escola, né? Porque você só repassou respostas da internet para atividade e você nem memorizou. Segundo, né? Que se muita gente pega respostas da internet, então se o professor ele vê ali que tem trabalho igual, meu filho, é zero na hora. Então antes de fechar as coisas aqui, eu só queria dar um conselho para vocês aí, alunos que estão tendo aula online ainda. Se você tá na escola ou faz algum curso, chega ao ponto de ficar só procurando a resposta no Braille, meu amigo, repense se é esse mesmo curso que você quer, tá? Porque já que você tá ali para se formar naquela área, não vai valer de nada a sua formação se você se formar sem ter estudado nada, sabe? Sem ter entendido nada. Porque imagina ali você com trabalho, né? Com aquele curso que você fez. Mas chega lá na hora você não sabe nem o que você tá fazendo. Aí complica, né, meu filho? Eu sei que é chato a aula online, tá? Eu mesmo, como vocês viram aqui, eu acho um saco. Mas não tem jeito, né? Tem que estudar para adquirir os conhecimentos, senão não vai pra frente. Estuda depois de um exercício, estuda lendo um livro, ouvindo um musicão ali, fazendo atividade, sei lá. Sempre tem um jeito ali próprio para cada pessoa aprender, né? E falando em estudos, agora que a pandemia acabou, eu preciso fazer uma coisa que eu odeio muito, que é andar de ônibus. E por que eu odeio? Bom, clica aqui que você vai entender. Aprendeu? Agora esquece. Tchau!